Gente abençoada e protegida pelo Senhor, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui da Eclesia Tech 2021. E hoje temos um convidado muito especial e vamos falar sobre um assunto sensacional que é sobre graça, né? Nós somos pessoas comuns alcançadas pela graça extraordinária de Deus. Seja bem-vindo, Patrick Gayer, meu brother. Conheço o Patrick há algum tempo, né, Patrick? Desde a universidade, né? Obrigado, Rom. Desde a universidade, já estivemos aí bastante tempo, né? Já, né? Era um garoto como eu, né? Amava o Logos e o Rebanhão, não era assim? Mais ou menos assim. Pessoal, um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Vamos conversar um pouquinho aqui, com certeza, um papo bem gostoso aí com o Romulo, né? Dirigindo. Joia demais, né? O Patrick, gente, ele é economista, né? Formado também em teologia, especialização em missões, já foi missionário. E a gente vai bater o papo aqui, vocês vão poder conhecê-lo e também, né, agora nessa nova fase dele de escritor. Hoje nós vamos falar sobre o livro, né, que ele lançou recentemente, uma coisa extraordinária, falando aí sobre graça, né? Pelas lentes da graça. Patrick, então vamos começar apresentando aí. Fala um pouquinho de você, né? Com quem é o Patrick e para o pessoal conhecer. E você que está nos assistindo, se você tem algum comentário, alguma pergunta, deixa aí e com certeza nós vamos voltar e responder essas perguntas. Bom, um bom resumo seria dizer que eu sou um pecador não merecedor de nada, mas alcançado pela graça, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas eu sou o Patrick, eu sou casado com a Laura, tenho uma filha chamada Damaris, aqui com 17 anos agora. Como o Romo falou, passei ali pela Rural, né? Me formei ali em economia. Logo depois da formatura, em 97 para 98, eu embarquei numa aventura missionária para a África do Sul, primeiramente. Logo depois do regime do Apartheid, um pouquinho, né? Foi final de 94, então a gente chegou ali em 97, a gente chegou ainda a ver muita questão ali racial, muitas disputas, né? E embates, né? Até porque um dos nossos amigos missionários, ele era negro e a gente via, né, quando ele andava com a gente, como chamava atenção, né? E as pessoas não entendiam muito isso, então foi um momento muito interessante ali pregando, ou levando a esperança aos refugiados de Angola, da guerra de Angola, e também moçambicanos que vinham fugindo da pobreza ali, atravessando a fronteira, acabavam sendo presos muitas das vezes, né, por estarem ilegal no país. Então foi um período muito interessante. Depois voltamos para o Brasil, fizemos aí a especialização em missões em Viçosa, ali no Centro Evangélico de Missões, né, com o nosso amado pastor Elben César, né, nos deixou aí pouco tempo atrás, muita saudade dele, realmente um homem incrível. Depois desse período fomos para a Indonésia, aí já assim casado com a Laura, onde a minha filha também nasceu na Indonésia. Ali nós trabalhamos com orfanato, crianças aí vítimas de perseguição religiosa, né, de grupos de jihad. Então foi um período também cuidando dos traumas aí daquelas crianças, traumas com amor, com muito abraço, com muita compreensão, com muito carinho. Fato que nos levou, né, meio que atrasado ainda, mas a hoje estarmos aqui começando uma outra faculdade de psicologia, né? Meio que aprendendo aí a cuidar desses traumas, como é que a gente trata das depressões, que é algo que tem crescido tanto, né, hoje em dia, né? É uma coisa meio que comum, né? Muitas pessoas têm passado por isso. Mas se sou eu, uma pessoa inquieta, querendo sempre alguma coisa a mais, e agora escritor, né, Ron? Tentando aqui dar uma de escritor, né? Aqui. Muito bom, muito bom. Patrick, que legal, né? Você está estudando psicologia, esse horário da tarde, né? Da conferência, nós estamos dedicando justamente à saúde emocional, né? Então, e você falando sobre a questão que você está estudando psicologia, e também eu acredito que a graça é das coisas fundamentais para a nossa saúde emocional, experimentar a graça de Deus, né? Sim. E bom demais estar com você aqui, que privilégio a gente poder estar conversando, né? Patrick, desde a universidade, gente, tem esse amor pelo reino de Deus, para compartilhar o evangelho, né? Antes mesmo de ir para o campo missionário, lá no campus, né, da Rural, já era missionário, não é verdade? Sim, lá no campo foram várias aventuras ali, né? Não sei se alguém que está ouvindo, a gente estudou na Rural, mas lá tinha um prédio chamado Terceiro do Terceiro, né?
Era o prédio masculino ali, um local bem arredio, o evangelho, e a gente se propôs a morar lá. Mudei de quarto, morava num quartinho tranquilo, com o Paulo Silas, né, com o Simão, Aham. super tranquilo, arrumei uma confusão para mim, fui morar lá no terceiro do terceiro. Já estava no quinto período, queriam me dar trote de novo, para você ter uma ideia. Olha aí, para você ver, gente, olha, a partir disso aí você vê, né, o coração do Patrick em relação a ir em direção daqueles que precisam de graça. Ele saiu de um quarto que era tudo tranquilo e foi justamente para o lugar, né, saiu da igreja e foi para o inferno, né. Mais ou menos isso. Graça, muito bom. Patrick, vamos falar um pouquinho aí, nós vamos falar sobre esse novo etapa da sua vida como escritor e também como você usou tecnologia para desenvolver o seu livro. Mas antes, como é que começou essa ideia do livro? Como que surgiu assim: "Ah, vou escrever um livro", deu um clique, já era um projeto antigo, como foi esse? Bom, começou assim, eu sempre gostei de escrever, né? Eu gosto de escrever artigos, gosto de transformar meu pensamento em escrita. Eu gosto essa arte, acho uma arte, né? Eu Uhum, gosto muito disso. Então, e o tema graça em si é um tema que sempre atraiu, né? É um tema que atrai, acho que qualquer cristão aqui é fruto da graça, né? Então atraiu. Mas como surgiu foi uma coisa interessante, Romo. Eu estava aqui em casa assistindo TV e aí passou a propaganda daquele filme, 50 Tons de Cinza. uhum. Aí, pá, propaganda do filme e tal, e meio que insistentemente, toda hora vinha a vinheta, né? E aí eu pensando, gente, 50 tons de cinza, eu quero saber de graça. 50 tons de graça. Aí isso meio que veio na minha mente despretensiosamente e ficou martelando na minha cabeça. 50 tons de graça, 50 tons de graça, 50 tons de graça. Até que um dia eu estava na igreja, né, ali na manhã, dominicalmente, ali, assistindo ao culto, e começou a vir textos da Bíblia, né, que eu poderia usar como manifestação de graça de Deus. E eu acho que nessa manhã ali, assistindo o culto, eu intitulei 25 ou 27 capítulos na manhã ali, com seus respectivos textos. Legal, uau. Naquela semana eu fechei que se seguiu, eu fechei quais seriam os 50 capítulos, com os seus 50 versículos base para Uhum. desenvolvimento. Aí eu pensei, gente, só pode ser algo realmente de Deus aqui, instruindo a fazer esse livro, né? Foi assim que começou. Aí depois o tema mudou, né? Até eu conversando com você antes da É. gente entrar aqui, né? Aham. Mas eu acho que foi graça de Deus também, né? Porque eu escrevi, então, como a ideia era fazer 50 tons de graça, então a Uhum. gente se propôs a desenvolver 50 capítulos para falar das 50 formas de manifestações diferentes que Deus pode agir na nossa. Não limitando a 50, né? Mas me propus a escrever 50. Uhum. Quando eu acabei de escrever os 50, aí pastores e pessoas próximas disseram: olha, eu acho que 50 tons de graça não é legal esse nome, está fazendo alusão ao filme e tal, não é legal. Aí eu vi aí o conselho, né, dos mais sábios aí próximos a mim, e aí acabou virando pelas lentes da graça. Mas eu acho que isso também foi graça, viu? Senão eu não teria escrito 50 capítulos, teria escrito É menos. verdade. Se tivessem falado para você antes, você: "Não, então vou fazer só 25, tá bom, né". Exatamente. Gente, olha, o livro tem 50 capítulos, e cada capítulo falando de um aspecto da graça que pode nos alcançar. Olha que coisa maneira, mano. E nesse processo, que você usou algum tipo de tecnologia para organizar suas ideias, algum tipo como que começou isso? Olha, se me falha a memória aqui, depois que eu escrevi, tem um site, acho que é Spellboy o nome. Você coloca ali os textos, né? Copia e Uhum, coloca. Eu estava por lauda, né? Então eu fiz uhum, isso aí algumas vezes. O livro tem 328 páginas, né? uhum, Então, no mínimo, 328 vezes eu fui colocando ali as laudas nesse programação Spellboy, e ele corrige os textos, né? Mas ele não corrige só a ortografia. Ele diz, por exemplo, que você está usando a mesma palavra repetidamente. Olha, uau. tenta usar um sinônimo aqui agora, e dá sugestões de sinônimos para aquela palavra, né? Então, aconselho muito, ajudou bastante, porque quando você escreve, isso acaba passando despercebido, né? É verdade, aham, uhum, Pode repetir algumas palavras, né? uhum. E não fica muito bom. Aí esse Spellboy, ele vai te dando essas dicas.
E Legal. a, Você escreveu o manuscrito à mão ou você já foi digitando? bom, a maior parte foi digitando, mas às vezes você está num momento, em algum lugar que você não tem ainda como digitar, você pega um papel ali, escreve alguma coisa rápido, ou no próprio celular você faz alguma coisinha para não esquecer a ideia, né? Aí chega em Uhum, casa já vai digitando. Mas eu já digitei ele, Romo. Eu conheci, através de um amigo, um site chamado Clube dos Autores, que é a ok. editora onde eu publiquei o livro. É uma editora de publicação independente, né? Eles não têm direito sobre o seu livro, né? Mas Uhum. eles te dão já um arquivo que ele já vem organizado, diagramado direitinho. Ah, Então você legal. baixa o arquivo em Word e você já Uhum, escreve nesse próprio arquivo. Então ele já está na diagramação certinha. Você só tem que colocar só, lógico, os títulos, a paginação, mas ele já vem certinho para você. Então eu já fui digitando ali no próprio livro. Então depois é só você subir o livro na plataforma uhum. e ele fica lá disponível, isso sem custo nenhum. Zero de Uau, custo. que maneiro. Uhum. Zero de custo. Quando é que Olha, você gente, planeja uma coisa? quantas dicas boas. Você que está pensando aí, tem um sonho de escrever, olha as dicas que o Patrick está trazendo para a gente. Nós vamos deixar aqui, né, os links possíveis dos sites que ele está nos indicando aqui. Muito bom, Patrick. Já me deu vontade de escrever, viu? Erro. Aí você coloca, sobe lá o livro e você não tem custo. Então, se aí automaticamente ele é disponibilizado na próprio site do Clube dos Autores, eles disponibilizam no Amazon, disponibilizam na AGBook e em outras editoras virtuais. Ele fica já disponível. E aí você coloca o preço do seu livro e um ganho em cima dele, né? Então, Uhum. conforme você, a cada R$ 100 de retorno, o Clube dos Autores deposita na sua conta essa sua comissão, digamos assim, né? Entendi. Você, autor, for comprando, você compra ele no preço de autor. Ah, Você pode certo. comprar o autor para revendê-lo, né? Então, foi super. A única coisa que eu fiz fora dali realmente foi esse Spellboy que eu comentei para fazer as correções Uhum, e uhum. também um site de fotografia chamado PixLR. Lá tem várias fotos, né? Algumas pagas, aí sim você tem que pagar, mas tem várias fotos gratuitas que você pode utilizar. E foi onde eu fiz a capa, que eu peguei aquele leão, né? Hum. Tô até com o livro aqui. Mostra aqui, mostra o livro aí. Olha aí que maneiro, É, gente. Que bonito, essa hein? capa aqui ficou bem, Pelas bem lentes da bacana, tá vendo? graça. É, tem aqui atrás também tem um outro leãozinho, quer dizer. Uhum. Então, essa foto eu peguei gratuitamente no PixLR. Agora, o formato do livro, a diagramação, já vem tudo pelo próprio site do Clube dos Autores. Então, eu indico Muito bastante, tá? bacana, bacana demais. E quer dizer então que você, o Clube dos Autores, você compra o seu próprio livro, né? E você compra Isso, no preço de custo. isso. Vamos supor que o seu livro, o preço de custo do livro, seja. Vamos pegar, escrever um livro com poucas páginas, vamos supor que ele seja R$ 30, o custo Uhum, do livro. Então, se você, autor, for comprar, você vai comprar por R$ 30. Mas você pode botar para revenda, você pode botar, vamos supor, a 35. entendi. Uhum, Então, se alguém for lá na Amazon e comprar, você vai receber esses R$ 5 aí, um percentual para você, uhum. entendeu? E aí no próprio site do Clube dos Autores também. Bacana, bacana. E na pesquisa, né, dos textos da Bíblia, você usou aí a internet? Como que foi? Você tem algum site de Bíblia que você gosta de usar? Não, Romo, no caso dos textos aí do livro, foi mais da minha própria leitura mesmo, minhas reflexões, anotações, que eu fiz realmente a coleta dos livros, né? Eventualmente, eu botava algum tema na internet, né, para ver algum autor falando sobre algum tema, para ver se tinha algum conteúdo relevante, alguma pudesse dar alguma ideia, mas a maior parte realmente ali foi de devocional mesmo, de leitura mesmo. Legal. Então, pelas lentes da graça, são olhares que você já vem tendo, né, durante a sua jornada com Cristo, é isso? Sim, sim. No livro a gente conta ali passagens, muita coisa que eu vivenciei no campo missionário, coisas que eu vivenciei no próprio trabalho e muita coisa que eu vivenciei dentro da própria casa, né? Que eu acho que a nossa família dá muito exemplo de graça o tempo todo na nossa vida cristã, né? E Roma, ele foi um livro interessante porque como ele foi escrito ao longo de 2 anos e meio, eu comecei a escrever ele antes da pandemia. Uhum.
no iniciozinho de 2019, 2000, foi 2000 final de 2019 por aí, foi antes da pandemia alastrar com força, Uhum. e acabei ele já na pandemia, no auge da pandemia. Então, um livro que, além de tudo, ele também tem carregado de emoção, né? Porque, por exemplo, o primeiro capítulo é Multiforme Graça. Numa passagem eu comento um pouco sobre meu sogro, por exemplo, como ele Uhum. era uma pessoa, como eu via a graça na vida dele, né? Como ele inspirava a graça, né? Através dele. Então, comentei sobre meu sogro. Sem saber, mas Deus já sabia de tudo, porque Deus, ele vê tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. É como se fosse aquele tapete persa que a gente, do lado avesso, a gente não entende aquelas costuras que vão passando meio sem sentido, né? Mas Uhum. quando a obra fica pronta, cada linha daquela fazia sentido, né? Quando você vira do Uhum. lado certo. É Então, verdade. quando Aham. quando eu comecei a escrever, falei sobre meu sogro. Mas lembra que eu falei que eu já tinha definido quais eram os capítulos todos antes de começar a escrever? Sim, aham. Mais ou menos quando eu cheguei próximo de escrever sobre a graça no luto, Uhum. o meu sogro faleceu. Uau. Aí, novamente eu escrevi sobre o meu sogro, agora Uhum. na graça no luto, sobre a nossa experiência com o luto, que foi vivíssima. Esse capítulo foi vivíssimo porque nós estávamos vivendo a graça do luto pela perda de uma pessoa super próxima e querida, e uma pessoa muito de Deus. Então, o livro ainda teve Deus ainda teve esse cuidado de separar a ordem dos capítulos, sabendo dos fatos antes da gente, quando o capítulo deveria ser escrito, né? Então, é mais ou menos isso. O livro foi escrito com vivência nossa do dia a dia, experiências reais da caminhada cristã, né? Uhum. Como que é o mesmo nome do seu sogro? Ele foi vítima do Covid, não foi Sou isso? vítima do Covid. Meu sogro é Genival Dantas, Uau, que deixou o pessoa legado, né? O seu Genival deixou o deixou legado um aí. legado, deixou um E legado. Pensa o numa pessoa longânima, né? Era ele. É incrível como que Deus o honrou, né, mesmo como você falou, né, Deus sabe o final antes do início, né, sabe o É, final no início, sabe né. o fim antes sabe o fim antes do começo, né? Exatamente, tem até essa é uma frase de uma canção do Tapeceiro, né. E Sim, ele proporcionou, né, você registrar o legado do seu sogro no início do livro e no momento que vocês estavam passando, né, de dor, de separação, de despedida. Poxa, que sensacional. Gente, olha, esse livro fala aí da graça sobrenatural de Deus, vale a pena você estar conectado. Já está disponível então, né, sim, para ele as já está pessoas? disponível. Ele está disponível no próprio Clube dos Autores, no site. É só colocar pelo nome lá, pelas Lentes da Graça, ou pelo meu próprio nome, Patrick Gaia, que vai achar. Também está na Amazon e também está na Gbook, disponível. E livraria física, ele está aqui, para quem mora no Rio de Janeiro, ele está aqui na Uruguaiana, na livraria que tem ali na Uruguaiana, bem ali perto daquele camelódromo, tem uma livraria. E ele está disponível ali no Atacadão das Bíblias. Olha aí, na Uruguaiana é Tijuca, né? É no centro, né? Ah, no Não, no centro, no centro mesmo. centro. Isso, Ah, no centro do isso. Rio. Saudade do Rio de Janeiro, gente. Eu sou goiano, mas morei no Rio de Janeiro, né? Me formei em teologia, depois fui trabalhar. Meu primeiro ministério foi com universitários na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer aí de conhecer o Patrick e conviver com ele. Patrick, vamos entrar um pouquinho aí no seu livro, né? Uma Aham. das frases que eu li aqui na apresentação dele diz o seguinte: se o reino de Deus fosse uma empresa de seguro, já estaria falida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você trabalhou nesse mercado financeiro e você conseguiu aí agregar a ideia, né, de uma seguradora com o reino de Deus. O que que você quis Sim. dizer aí? Então, eu tive aí, depois que eu voltei do campo missionário, né? Eu fiquei 11 anos trabalhando, nos últimos 11 anos trabalhei na empresa de seguros, né? E ali na empresa de seguros, né? Nessa vivência ali mais no dia a dia, o que se busca, né? O cliente ideal, né? O segurado ideal. O Uhum. segurado ideal, e fazendo analogia aqui a um seguro de carro, é aquela pessoa que pouco sai de casa, pessoa que não pisa leve no acelerador, não dá freada brusca, não tem Uhum. nenhum tipo de acidente, é uma pessoa que não dá encrenca, não, literalmente é uma pessoa que não dá sinistro. Uhum. Para essas pessoas, as seguradoras costumam até ter um atendimento diferenciado, um atendimento VIP, se liga se faz uma chamada telefônica
um número pode ser identificado, e aí, sendo identificado, ele meio que fura uma fila, cai numa Uau. outra central específica, porque essa pessoa, esse cliente, ele não quer, ninguém quer perder esse cliente. Uhum. Ele não dá trabalho, não dá sinistro. Já aquele que dá muito sinistro, na época da renovação, a empresa nem lembra que tem que renovar para ver se ele, se Se ele ele não muda de renova. empresa. Vai para outra, aqui não, né? Ou seja, nosso Deus, né, o reino de Deus faz totalmente diferente. Quem não dá sinistro nenhum, também é bem-vindo, obviamente, porque tem as suas máscaras que precisam cair, né, Romo? É. Mas aqueles que dão muito sinistro, né? Vive com o carro aí batendo, vive danificando, vive cometendo aí delitos, né? Na rua e tudo mais. Esse pessoal é o alvo do reino de Deus. O reino de Deus busca essas pessoas de frente da seguradora. Enquanto a Uhum. seguradora está correndo dessa galerinha, o reino de Deus está em busca desse pessoal. Ou seja, a taxa de sinistro no reino de Deus é altíssima. É verdade. De maus motoristas, né? Sim, é terrível. Os piores motoristas estão no reino de Deus e Deus se agrada de cada um deles, né? Joia, Deus sinistro, né? E também, É, Pedro, que no fundo, todos nós damos sinistro, né? Alguns são mais aparentes, outros mais exato, ocultos, mas a Bíblia exato, diz que todos pecaram e nós estamos destituídos da graça de Deus, né? É, exatamente. da glória de Deus, né? Mas Deus se revelou através de sua graça. Eu acho isso extraordinário, né? Essa É, palavra sua sobre o Deus sinistro, eu achei muito boa. E você que está nos ouvindo, de repente você pensa, poxa, dei sinistro, estou dando sinistro, eu vivo no sinistro. A graça de Deus pode te alcançar. Deus tem desejo de te alcançar, né? É um esforço, né? não, você no reino de Deus não perde a franquia, né? Quando você não perde bônus, quando você comete sinistro, não é bem diferente. A palavra até diz, né? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Superabundou. Uau, tremendo, Exatamente. tremendo. Você está participando com a gente, se você ainda não experimentou a graça de Deus, essa é uma grande oportunidade, né? Você se lançar pela fé aí na graça de Deus. Queria falar sobre isso, Patrick. Como acessar essa graça de Deus? Como que você entende que nós podemos acessar essa graça de Deus? Como você falando, vamos falar um pouquinho sobre isso que é bem interessante. Você comentou agora sobre fé, né? Tem um capítulo do livro que chama Graça na Incredulidade. Uhum, E é um dos capítulos que eu mais gosto, sabe? uhum, Porque a gente, olhando para a história bíblica, a gente vê homens de fé, homens que tiveram, né, atitudes, Abraão ali, com seu filho, você vê Pedro andando sobre as águas, você vê atitudes de fé tremendas, né, em toda a Bíblia. Mas tem uma passagem que um pai chega para Jesus com o seu filho, né, chamado de lunático, né, e ele fala: Senhor, se tu queres, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. uhum, Contrapondo com a outra pessoa que tinha lepra, um outro homem, que diz para o Senhor: se tu. Aliás, desculpa, eu estou confundindo. O do filho lunático, ele falou: se tu podes. uhum, Se tu podes, faça alguma coisa por nós. Já esse outro homem que tinha lepra chega para o Senhor e fala: se tu queres. uhum. Jesus responde o quê? Se eu quero, né? Quero. Então, ser limpo. Aham. Mas para aquele pai que tinha o filho lunático, ele pergunta: Senhor, se tu podes. Jesus fala para ele o quê? Olha, se tu podes, tudo é possível. Aquele que crê. Você crê? E aí Uhum. o pai responde algo que eu não, pelo menos eu não me recordo em ver isso em nenhum outro lugar na Bíblia, Romo. Mas ele responde o seguinte: Senhor, eu creio, mas perdoa minha falta de fé. Uau. Eu creio, mas perdoa minha incredulidade. Ou seja, ele estava crendo sem crer. Ele cria, mas não tinha fé. Uhum. E apesar disso, Deus com graça foi e curou o filho dele. Isso mostra para a gente, primeiro, o seguinte: a nossa fé não tá, a graça de Deus não está baseada na nossa fé. Uhum. Né? Apesar de Deus se alegrar da fé, não se alegra dos que retrocedem, né? A fé tem toda a sua função, Deus não está limitado à nossa fé. Porque esse homem chegou e disse: Senhor, eu creio, mas perdoa minha falta de fé. É um crer sem crer, é um crer meio que duvidando, é um crer meio que na incerteza, mas é um crer indo. Uhum. Não estava meio acreditando, acreditava sem acreditar, mas ele foi para a pessoa certa. Então, eu acho que você encontrar a graça não depende de você, depende de Deus. A graça é dele.
Agora a gente só precisa realmente ir até ele. Agora, não importa se está indo com aquela fé de Abraão, ou se está indo Uhum, com esse homem que cria pedindo perdão pela falta de fé. uhum. Deus agiu da mesma forma, Deus estava ali para agir. Eu acho isso incrível. Não, realmente não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que eu vejo alguém falando que cria, mas pedindo perdão pela falta de fé. Acho incrível isso. Joia, eu achei interessante você falando essa questão da fé, né? Por exemplo, Tomé, né? A gente sempre fala de Tomé, né? Ah, Tomé não teve fé, duvidou. Mas Jesus, Tomé foi o único que tocou em Jesus, né? Ele teve um momento especial. Jesus apareceu para Tomé, falou: toca aqui. Ou seja, a graça alcança aquele que duvida, aquele que não tem fé suficiente, né? Sim, sim, sim. Eu acredito que o importante é você estar com essa disponibilidade, né? De se conectar com Deus do jeito que eu estou. Tem dia que você está super bem, está tudo organizado, mas tem dia que você está quebrado, a sua mente não está legal, seu coração não está legal, mas vá na direção da pessoa certa. Eu fico impressionado, né? Tomé duvidou e Jesus tirou um espaço, um momento especial para lidar com a incredulidade ali de Tomé. Exato. Esse olhar tem que ser olhar para ele, é dele que vem, não é da gente, né? A gente vai lembrar aqui também de Pedro, quando Jesus fez ali, a gente fala sobre isso no livro também, quando ele pescou ali junto com seus companheiros a noite inteira e não encontrou nada. Depois Jesus vem e fala: olha, lança a rede do outro lado. Não é possível, a gente já pescou a noite toda, meu Deus, mas tudo bem. Sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. Aí ele vai e faz aquela pesca que a gente já conhece, né? O navio quase afundando ali o barco de tantos peixes. Pedro, reconhecendo naquele momento que era pecador, ele olha para Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele reconhecendo que estava diante dele Deus, Uhum, sabendo quem ele é, ele fala: afasta-te de mim. Então, isso é um ponto também que tem afastado as pessoas da graça. As pessoas olham para a sua condição, as pessoas mais sinceras, né? Olham uhum, para a sua condição, entendem que realmente desagradam profundamente a Deus, pelo seu modo de viver, pela sua vida em si, e não se aproximam de Deus com isso. Mas é justamente ao contrário, se aproveitando disso, dessa situação, dessa sinceridade, é se aproximar de Deus, né? Deus passa em revista o seu exército, mas não é para procurar o pecado, ele sabe que tem pecado. Ele uhum. passa em revista o seu exército para descobrir corações contritos, né? Para corações arrependidos. Uhum. Há sempre assim um espírito religioso em nós da questão de Deus como um ser que está olhando para os nossos erros, né? Deus está procurando quem eu devo punir. E a graça, eu acho ao contrário. Deus está procurando quem eu posso abençoar, quem eu posso derramar o meu favor. Deus não está Sim, sim. contra a gente, Deus está no nosso favor. Jesus pagou um alto preço para que isso acontecesse, né? Deus olha para nós através aí das lentes dos olhos de Jesus, né? Passando aí pelas lentes da cruz, né? E isso é sensacional. Se a gente conseguir mudar essa nossa mentalidade, você pode experimentar coisas extraordinárias de Deus. Deus está olhando É, para você como um pai olha para um filho, querendo que o filho cresça, que o filho tenha sucesso, que o filho alcance todos os seus objetivos. Realmente. Deus busca relacionamento, né? Ele é Uhum, um ser de relacionamento. E nós, como filhos dele, gostamos desse relacionamento. E aí, fazendo aqui um paralelo, porque uhum, estou divulgando essa nossa conversa aqui também, nosso papo no LinkedIn lá, tem muitas pessoas aí, profissionais e tudo. Quero fazer uma ponte aqui em relação às empresas, né? Pelos 11 anos que eu trabalhei, uhum. as empresas, de um modo geral, estão indo para um caminho da inteligência artificial aqui, falando um pouco da tecnologia, né? Da parte aí do Wi-Fi, tem Wi-Fi e Wi-Fi, né? Exatamente. Aham. Essa parte da tecnologia, as empresas estão investindo muito na inteligência artificial, nos robôs, né? Nos bots da vida, para respostas prontas e tudo mais. É interessante para a empresa, reduz bastante os custos, mas Uhum, será que é interessante para o ser humano, que, feito a imagem de Deus, gosta de relacionamento, gosta de falar com pessoas? uhum. Então, acho que é um perigo as empresas investirem tanto assim, abrindo mão do relacionamento, porque gente gosta de falar com gente, Isso é né? verdade. E Deus, sabendo disso, eu li uma tradução daquele texto de João 1:1, que fala que o verbo se fez carne, né, habitou entre nós. Eu li um texto que dizia o seguinte:
Deus se fez gente e habitou entre a vizinhança. Eu acho isso lindo. Que maneiro, legal. Uau. Que graça, hein? Que É, graça. É interessante o que você falou, né? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, muitas vezes a gente liga para algum atendimento, né? Algum suporte, né? E normalmente é alguém estrangeiro, então tem um sotaque, né? Às vezes é indiano, tá em outros lugares, né? Então é diferente quando você fala com a máquina, não é que a máquina não tem sotaque, aliás, ela só tem um sotaque, né? Então, quando exato. você fala, esse relacionamento é diferente, né? A voz humana carrega um peso de personalidade, de espiritualidade, né? Tanto que ela é tão importante na nossa comunicação, né? Uma palavra às vezes machuca, uma palavra às vezes anima. Então é muito interessante você estar falando sobre isso. E você colocou a questão do Wi-Fi, né? E o Wi-Fi, né? E eu queria perguntar, hoje está todo mundo, né? Você chega na casa do amigo, você nem pergunta bom dia, como você está, você já pergunta qual é a senha, né, para eu acessar a internet. É verdade. Que através aí da graça, o que nós podemos conectar, né? Queria que você falasse isso, a graça como um veículo de conexão, já que está todo mundo querendo se conectar, né? Isso que você falou é verdade, né? Principalmente os adolescentes, né? A gente vai fazer acampamento em algum lugar, a primeira coisa é saber se tem Wi-Fi, né? Na nossa época você tinha piscina, né? Eles nem querem É, saber. tem piscina, vai ter campo de futebol, né? Agora é saber se vai ter o Wi-Fi, né? Aham. Mas, Romulo, a graça em relação à conexão, né? Ela é o que nos conecta com Deus, né? Não tem como você. Quando você começa a se debruçar sobre esse assunto da graça, você começa a ver graça realmente em tudo. E no processo de escrever o livro, eu comentei com alguns amigos que estavam escrevendo, e eles mesmos confessaram para mim, Patrick, depois que eu comecei a conversar com você sobre esse projeto do livro, tudo que eu leio agora, tudo que eu vejo, eu começo a ver graça nas Uhum. coisas, sabe, Rom? E você vê ela nas coisas mais sutis, sabe? Eu acho que eu falo um pouco isso sobre no capítulo inicial, na Multiforme Graça de Deus, como ela se manifesta, por exemplo, através Uhum. de um animal doméstico, né? E é lindo que Deus falou que fez animais domésticos, né? Uhum. E você às vezes chega. Eu tive uma experiência, quer ver? A minha cadelinha que tá aqui, ó, é a Lua, é um poodle. Eu resgatei ela Uhum. na rua. Ela estava com sangramento e nós resgatamos ela. Depois descobrimos que era um câncer, na verdade, e nós tratamos e ela ficou boa, ok? Algum tempo depois, eu tive que botar uma prótese. Tem uma prótese na minha perna, o quadril desgastou, eu tive que botar uma prótese aqui no quadril direito. Graças a Deus eu estou bem. Mas no período pós-cirurgia, eu tive que ficar deitado, eu não podia mexer, né? Porque a prótese podia sair do lugar até ela Uhum. agarrar ali. E a Lua, meio que com um ato de fidelidade, né? Ela não saía do quarto, a pessoa tinha que botar a coleira, levar ela para fora para fazer a necessidade dela, porque ela queria ficar do meu lado. De vez em quando ela subia na cama assim, ficava me olhando, meio que dizendo: olha, você vai sair dessa, fica bem. Ou seja, a graça de Deus se manifestando através de um animal. A graça de Deus se manifesta através de um abraço de uma mãe dentro de um ônibus, abraçando o seu filhinho. Você vê que é uma pessoa humilde, mas que tem um amor manifestando ali através dela. Você vê graça numa pessoa que está acamada. A semana passada mesmo nós fomos aqui em frente à casa, ao projeto Ronald, né? Onde ficam as crianças com câncer que vêm de outras cidades para cá, e elas ficam ali na casa Ronald com a hospedagem. Então, nós tivemos um evento com adolescentes. Na saída, nós fomos para frente da casa, por causa da pandemia, a gente não pode entrar, mas Uhum. fizemos uma serenata na frente da casa Ronald, Oh, cantando uau. alguns louvores, e as crianças vieram na varanda, né? E ali foi um Uhum. grande momento de grande emoção ali. Ou seja, graça se manifestando através de uma pequena serenata no meio da rua, no meio dos carros passando, enfim. A graça conecta tudo, desde que você entenda que você não é nada. Uhum. Ela pode te conectar a pessoas situações que você nem imagina. E vai muito mais além do que o Wi-Fi, né? Uhum. Porque o Wi-Fi não tem em todo lugar, mas a graça de Deus ela está em todo lugar, Legal. Você pode estar conectado constantemente, né? Sem perder a constantemente, qualidade, né? sem perder a qualidade da conexão. A conexão sempre está ali, junta. E tem a conexão agora G5, né? G5, né? Agora tem a G50, né? Que é graça 50, 50
Eu lembro, Romo, que lá na Indonésia a gente foi visitar em Kalimantan. Kalimantan é uma ilha. Não, peraí. Sulawesi, uma ilha chamada Sulawesi. E nós fomos ali num lugar chamado Kalimantan, se não me engano. Nós subimos 8 horas de rio acima. 8 horas no barquinho, pá, 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 pulando. E eu falo isso um pouquinho também no livro. E nós fomos ali. Depois de 8 horas, chegamos no local. E quando a gente vai nesses locais distantes, a gente costuma usar camisa do Brasil, porque o Brasil, graças a Deus, né? Ele tem aí por causa do futebol, enfim, ele é muito bem querido em tudo, quase todo lugar que eu fui, ele é muito bem aceito, o brasileiro, por conta disso. Então, quando chegamos ali 8 horas depois de barco, nós com a camisa do Brasil, foi a primeira experiência que eu tive, Romo, que as pessoas não sabiam o que era Brasil, Uhum, não sabiam o que se tratava a minha camisa, o que era futebol. uhum. Perguntaram se no Brasil tinha presidência, era um país, não sabia exatamente o que era, não conheciam nada sobre isso. Mas no meio de tanta dificuldade, nos deram um café da manhã lá com tudo que eles podiam dar de melhor na singeleza do coração deles. Mas uma coisa eles sabiam e pediram que nós fizéssemos uma oração por uma pessoa acamada. Uau. No lugar mais remoto, eles Uhum. tinham a consciência de que existia um Deus, de que esse Deus poderia mudar situações. Então, aqui novamente fazendo essa conexão, né? Lá não tinha Wi-Fi, nem sequer sabiam que o Brasil era um país, mas a graça de Deus estava lá. Uau, sensacional. Gente, você precisa adquirir esse livro. Olha, a gente está só passando, não chegamos nem a 50 minutos, e são 50 capítulos falando sobre a graça. Você falou, uma das descrições aqui, você diz o seguinte: nós somos criados assim, somos ensinados que cada um tem aquilo que merece. É. Queria que você falasse isso, é verdade mesmo? Cada um tem o que merece, ou a graça nos surpreende em relação a esse conceito social? Então, aqui na verdade, cada um tem aquilo que merece, é o dito popular nosso, né? A Uhum. gente, aqui no Rio, pelo menos, o Brasil é tão rico, né? Tantas culturas dentro de um próprio país, mas pelo menos no Rio de Janeiro, as pessoas costumam falar assim: não, deixa ele vai pagar, cada um tem aquilo que merece, né? Cada um vai colher aquilo que planta, tal, tal, tal. Uhum. Só que pela graça de Deus, apesar da própria Bíblia falar, né, que sereis conhecido pelos seus frutos, né, a árvore é conhecida pelos seus frutos, é verdade, mas na graça de Deus você pode ter plantado alguma coisa ruim, mas pela graça de Deus, ser transformado por Deus, pode vir a gerar alguma coisa boa. Não estou aqui dizendo o que a Bíblia diz, mas é que nesse percurso, se nada acontecer, obviamente, se você plantou algo ruim, o fruto vai ser algo ruim, obviamente. Mas se nesse processo, quando a graça ela vem, ela interrompe aqui esse processo e pode gerar alguma coisa boa. Então, na graça de Deus, já não passa a ser uma verdade. Cada um tem aquilo que merece. Em Deus, a gente tem aquilo que a gente não merece. Uau. Em Uhum. Deus, a gente, como pecadores que somos, todos somos pecadores, né? Diz ali, se não me engano, em Romanos 3:20, se não me engano, todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus estamos. Uhum. Mas quando a graça ela intervém nesse processo, já não passa a ser mais esse o resultado de ter aquilo que a gente merece. A gente tem aquilo que não merece, que é a graça de Deus. Né? Talvez então a gente possa pensar, né, que esse é uma lei natural, né, você colhe o que planta, mas a graça pode fazer uma intervenção sobrenatural e às vezes você colher aquilo que você não plantou, pela graça, não é uma lei natural, é uma intervenção do amor de Deus na nossa vida. E isso é uma verdade, porque muitos de nós estamos debaixo de sombras, né, comemos frutos de árvores que nós não plantamos, né? Alguém fez, alguém plantou e a gente pode desfrutar. Poxa, sensacional essa perspectiva da graça em relação a essa cultura, né, tão forte no nosso meio em relação ao merecimento. Realmente ninguém merece. Por isso a gente precisa de graça, né? Graça é favor imerecido, não é isso? Sim, sim, sim. E ela basta, né? É o que Deus falou para Paulo, né? Minha graça te basta. Ele tinha ali o Bacana seu espírito na demais, gente. carne. Gente, se você tem alguma pergunta,
sobre o livro, né? Deixe o comentário, né? Depois nós vamos voltar aí. Eu vou conectar com o Patrick para a gente deixar as respostas aí para você. E outra coisa, gente, antes de dar as últimas palavras para o Patrick que está fechando esse encontro maravilhoso aqui, né? Sem desligar o nosso Wi-Fi, né? Wi-Fi, nós vamos estar ligados constantemente. Mas o Patrick está no momento de transição, ele e a família dele, né? Com relação ao ministério, ele tem um chamado ministerial, é um profissional, né, da área da economia, da administração, vocês viram, mas ele está numa transição, e de repente você está assistindo o vídeo e quer abençoar a vida dele. Uma das formas é comprar o livro, outras formas é adotá-lo, né? Ele tem projetos ali no Rio de Janeiro que está envolvido, perspectiva de cuidar de pessoas ali, igrejas. Então é uma forma de você estar abençoando a vida dele, em oração, primeiramente, mas quem sabe você pode conectar com o Patrick e ajudá-lo nesse processo de transição. Não é isso, Patrick? Você está nesse momento... Sim, sim, sim. Um dos projetos nossos é o próprio livro, como você disse, né? Uhum. A gente pretende aqui visitar algumas igrejas, né? Ou mesmo, não reuniões de igreja, mas de repente uma palestra, cafés, enfim, para a gente falar um pouquinho sobre o livro. A gente leva uns livros físicos, né? E aí vai estar aqui abençoando também nossos projetos, né? Como você bem disse, acho que tem novos projetos vindo aí pela frente, né? Eu gostaria de escrever alguma coisa ainda sobre chamado missionário, sobre chamado para o ministério, fazer um compilado de entrevistas de pessoas aí que Deus levantou. Também quero escrever alguma coisa sobre projetos também, né, que a gente tinha falado anteriormente. Eu tenho aí uma especialização em gerenciamento de projetos, 11 anos tocando projetos numa seguradora, e eu vejo que a Bíblia ela está carregada de conceitos de projetos, né? Diria até que os projetos, na verdade, usurparam vários conceitos da Bíblia ali, sem citar o autor. Uhum. Então, eu pretendo fazer essa conexão aí das técnicas de projetos que existem hoje com aquilo que já estava escrito há muito tempo atrás. Então, outro projeto nosso também. Sem dizer o cuidado que a gente tem aqui, o projeto na nossa cidade, temos projetos na Mangueira aqui, projeto social, que está com o pastor Alexandre, que é um pastor da nossa igreja. A gente está ali querendo apoiar mais ele, né? Pedindo a direção, se esse realmente é o chamado. Tem outros projetos também na cidade, tem um trabalho social que a igreja faz com moradores de rua, distribui aqui alimentação toda semanalmente para esse pessoal, a gente também tem apoiado. Enfim, são muitos desafios aí para esse período, né? Pois é, você aceita convites para falar assim, em igrejas, em Sim, sim. congressos? Vamos deixar aqui o nosso convite depois, né, para o pessoal poder acessar. Com Uhum. certeza, a gente tem o maior prazer aí de falar um pouquinho, né, da nossa experiência aí, seja para falar de experiência de chamado missionário, se for o caso, congressos missionários. Tivemos a experiência em relação a missões, como já disse, no interior de Minas, na África do Sul, na Indonésia. Temos aí um período longo de experiência nesse campo missionário. E também do livro, se quer falar um pouquinho sobre graça, sobre esse tema, a gente também fica muito contente de poder ajudar aí. E missões com universitários, né? Você largou o conforto do seu quarto lá para ir abençoar a galera, e foi bênção. Eu acredito que você deixou marcas ali na vida dos seus colegas ali de universidade que estão fazendo efeito até hoje. Gente, Patrick é um palestrante, uma pessoa muito dinâmica, vocês viram, né? Você pode convidar desde para falar sobre projetos, né, relacionados à empresa, essa mentalidade de empresarial, como para adolescentes. Ele tem uma filha adolescente, eu vejo as atividades dele com os adolescentes, e missões, né, esse cuidado pastoral também. E especialmente agora, nesse novo momento, né? Vamos chamar o escritor Patrick para falar aqui, falar sobre graça. E com certeza ele vai ajudar você a olhar pelas lentes da graça, e vocês vão ter uma nova experiência, uma nova dinâmica na sua vida cristã, né, na sua vida comunitária. Patrick, estamos terminando a nossa conversa. Com certeza eu vou te convidar outras vezes para a gente estar conversando. Foi muito bom estar com você. Um abraço Eu que na sua agradeço, família, viu? Queria que você deixasse aí os seus últimos comentários, suas palavras. Bom, lembrei agora de uma coisa engraçada. Lembrei agora do Tim Maia. Uhum. Ele estava no programa um programa, acho que é Altas Horas o nome. Nem sei se tem mais esse programa. E aí o apresentador ali perguntou pro Tim Maia, né? Ele estava ainda ativo, né? Na época ele estava aí com a gente, ele estava vivo ainda, obviamente, né? E é ativo, né?
cantando, e perguntou pro Tim Maia assim, Tim Maia, tem aqui essa meninada toda aqui, o que você dá um recado aqui para eles, últimas palavras suas aqui para esse pessoal, o que você diria? Aí o Tim Maia falou assim, olha, o que eu posso dizer? Escove sempre os dentes, tome banho, né? Todo mundo caiu na gargalhada. Bom, obviamente que eu não vou falar para vocês escovarem o dente nem tomar banho, porque eu acho que vocês já fazem isso, obviamente. Mas eu deixaria para vocês uma palavra de acreditar, não em si, mas acreditar na graça de Deus. Sabe, quando eu comecei a debruçar para escrever sobre o livro, uma das coisas que eu também pensei foi, olha, pô, será que eu tenho condições de escrever sobre a graça, né? Quem sou eu, né? É um tema muito, muito superior a mim, não, como é que eu vou escrever uma coisa tão grande quanto isso? E aí Deus foi falando no meu coração, não, mas você vai escrever por causa da própria graça. Né? Todo aquele que foi alcançado pode escrever sobre a graça, né? Então, o que eu diria para vocês é, valorizem cada momento seu, tenham momentos de reflexão, acalme um pouco o coração, vejam a manifestação da graça ao redor de vocês, que ela está acontecendo o tempo todo, gente. O tempo todo está acontecendo, na família, principalmente. A gente vê graça o tempo todo nos relacionamentos. E não só nas coisas que estão dando certo, mas nas coisas que aparentemente não estão dando certo, também tem graça. Tem graça no luto, tem graça na falta, não tem graça só na fartura, mas na falta também tem graça. Tudo é um processo, né? Como na música do Tapeceiro, né? Que o Romo citou aqui, né? Ele fala sobre isso, né? Deus sabe o fim desde o começo. Tudo faz sentido. Cada linha ali da costura daquele tapete lindo, né? Tapete persa ali, não faz sentido do lado avesso, mas do lado certo faz todo sentido. A gente só tem que acalmar o coração. Joia demais. Gente, estamos juntos e conectados até que ele volte e cheios de graça, né? Um grande abraço, Patrick. Muito bom falar com Abraço, você. Romo. Bom demais. Um abraço a todos.